começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Esta semana tem bastante novidades. Lembram que a professora fez com vocês a produção de um bilhete da Luluzinha, do Bolinha, escreveu para a Luluzinha, depois a Luluzinha deu a resposta? Então, o Bolinha foi libertado do clubinho lá, tá? Eles conseguiram arrecadar o dinheiro. Fiquem tranquilos que o Bolinha já está com a sua turminha lá, curtindo grandes aventuras. Mas hoje nós temos uma outra turminha que a professora Mayra trouxe e que é novidade para vocês. Mas vamos ver antes os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar o motivo pelo qual o bilhete foi escrito, reconhecer o assunto, o emissor e o receptor do bilhete, relacionar as consoantes em formato de imprensa, maiúsculas e minúsculas. Certo, crianças? 3 objetivos para a nossa aula de hoje. Identificar as letras utilizadas na composição das palavras. 4 objetivos. A professora se confundiu. Eram 4 objetivos, certo? Então, esses 4 objetivos para a nossa aula de hoje. Peguem o material que vocês vão precisar, o caderno, o lápis, os lápis de cor e a borracha e o material do Vem Aprender, porque tem uma atividade lá no Vem Aprender que vocês vão fazer com a professora aqui na aula. Deixa organizado aí. Então, vamos ver lá. Vocês conhecem essa turminha? A turma do Pererê, do Ziraldo. Venham com a professora aqui na bancada, que a professora vai mostrar para vocês cada um desses personagens do Ziraldo. O Ziraldo criou essa turminha baseado no folclore do nosso país. Então, são personagens que vivem na floresta, nos sítios, certo? Então, a professora trouxe eles todos aqui, juntos. Olha, a turminha do Pererê, todo mundo junto. E a professora trouxe a outra imagem aqui deles, lá, olha lá, dando tchau. E a professora vai apresentar cada um deles para vocês. Mas, para isso, eu vou tirar esta turminha daqui. E vou tirar esta turminha daqui e vou apresentar eles aqui para vocês. Então, nós temos aqui a mãe Docelina. Olha lá, estão conseguindo ver? Olha lá, a mãe Docelina amassando o Saci com rolo, né? Acho que o Saci estava com dor das costas. Olha o Saci Pererê, famosíssimo Saci Pererê. Todo mundo já fez um Saci Pererê na escola, tem na turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Também, o Saci Pererê, que é um dos personagens principais da história do Ziraldo. Aí nós temos aqui a boneca de piche, aqui a boneca de piche, que é a namorada do Saci. E aqui a Tuiuiu, que é uma índia que mora lá no sítio, na floresta, lá onde que vive a turminha do Pererê, certo? E aqui nós temos o macaco extremamente estudioso, que é o Alan. Gosta muito de ler. Ele é o estudioso do grupo e vive em grandes aventuras. Mas tem mais personagens da turma do Pererê. Aqui nós temos o Tininim. Opa, o professor se confundiu. Esse aqui é o Tininim, o indiozinho, amigo do Pererê. Vive em grandes aventuras. Certo? Agora aqui atrás, está meio escondidinho aqui, é o Galileu, a onça pintada, um dos animais da nossa fauna brasileira, aqui representado pelo Galileu. Certo? Também extremamente brincalhão, fazem bastante aventuras no sítio, lá na floresta. Esse daqui é o Pedro Vieira, é um tatu. O nome dele é Pedro Vieira mesmo. Ah, ele gosta de contar histórias. E temos o correspondente lá, o que entrega as cartas, as correspondências, que é o Moacir, que é um jabuti, que ele demora para entregar as correspondências, chega tudo atrasado no sítio, quando vê a informação já aconteceu, porque ele demora um tempão para entregar. E nós temos também o coelho Geraldinho. Tá? Vive escondido na toca. Então, esses personagens foram criados pelo escritor brasileiro Ziraldo, que também escreveu
O Menino Maluquinho, a Professora Maluquinha e tantas outras histórias da nossa literatura infantil. Então, hoje a professora trouxe esses personagens aqui para vocês verem. Legal, né? Conhecer essa turminha animada do Pererê. Certo, crianças? Bom, a professora vai tirar eles da cena agora, porque nós vamos precisar da bancada. Vamos ver o que tem ali no nosso slide? Um bilhetinho da mãe Docelina. A mãe Docelina é uma tia que vive no sítio lá e ela faz umas comidas gostosas, igual a tia Anastácia, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela gosta de fazer comidas e convidar o pessoal para vir comer. E ela escreveu um bilhetinho para o Saci Pererê. Vamos acompanhar o bilhete da mãe Docelina. Saci Pererê, venha até o sítio comer doce de abacaxi. Mãe Docelina, a data 29 de junho de 2021. Ela escreveu o bilhete para o Saci Pererê, o Moacir foi entregar. E o bilhete chegou bem atrasado para o Saci Pererê, mas ele conseguiu chegar lá no sítio para comer esse doce, né? Então a mãe Docelina escreveu o destinatário, que é o Saci Pererê, né? A remetente é ela, a mãe Docelina, e o conteúdo do bilhete, que é para ele ir comer doce de abacaxi lá no sítio. E com a data também marcando o dia que ela escreveu esse bilhete. Certo, crianças? Esse é para vocês relembrarem como que a gente faz um bilhete, porque a gente já produziu bilhetes também. Vamos para frente? Vamos ver se vocês adivinham quem é esse personagem. Mora na floresta, tem capuz vermelho, pula numa perna só e tem um cachimbo. Vamos ver se vocês acertaram. Alguém falou Saci Pererê? Eu escutei alguém falando Galileu aí. Não, é o Saci Pererê. Muito bem, o personagem do nosso folclore. Olha lá, a palavra Saci na imprensa maiúscula. E olhe como que eu escrevo a palavra Saci na imprensa minúscula. Observem que a primeira sílaba está em vermelho, porque é essa familhinha que nós vamos conhecer hoje, a família do S. Porque a família do Si, né, da letrinha Si, a gente já trabalhou. Certo, crianças? Então vamos com a professora lá na bancada, porque hoje nós vamos conhecer a família do S, do Saci. Então vamos colocar a palavra Saci aqui. Saci. O nome dele é Saci Pererê, mas nós vamos trabalhar só o primeiro nome dele. Saci. Certo? A professora pôs de ponta cabeça o S, vocês nem para me contar, vocês me contam. Olha, criançada. A professora Mayra vê de cima para baixo aqui, certo? Vê diferente de vocês aí. Saci. Então vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4. 4 letrinhas para formar a palavra Saci. Vamos separar na sílaba. Saci. 2 sílabas. Certo? Esse aqui vocês já conhecem, a professora vai deixar só o saque na mesa. Essa base vocês já conhecem, a gente usa muito ela. E hoje nós vamos trabalhar com essa família aqui, que é a família do S. Certo? Vamos lá, criançada. Vou misturar aqui. Então, crianças, quando eu junto o S com A, formo Sa. Muito bem. Acho o Sa para a professora. Isso, está aqui. Sa. Quando eu junto a letra S com a vogal E, C ou Sé. Acha para a professora onde que está? Isto mesmo, aqui. C. Juntando a consoante S com a vogal I, Si. Já acharam? Muito bem. Si. Consoante S com a vogal O, So. Olhe lá. So. Consoante S com a vogal U, Su. Então, nós temos a família do S. Sa, Se, Si, So, Su. Certo, crianças? Não vou deixar fácil dessa vez. Vamos fazer um pouquinho mais difícil. Vocês vão procurar agora a palavra. E eu acredito que todas essas palavras que a professora colocou aqui na mesa, vocês já conseguem ler.
porque são todas as famílias silábicas que a gente já trabalhou, certo? Então, com sa, nós precisamos procurar a palavra que começa com sa. Acha para a professora, põe o dedinho aí na tela que a professora pega a palavrinha. Já acharam? O que está escrito aqui, crianças? Então, vamos ler com a professora? Sapo, sapo. Agora com C, ou sé. Acha onde que está o C. Já acharam? Olha lá. Vamos ler com a professora? CT. Mas não existe essa palavra CT. Sete. O número 7. Sete. Agora vamos procurar o com si. Acharam? Muito bem. Vamos ler com a professora? Sino. Sino. Agora com so. Isso. Vamos ler também. Tá super fácil. Sofá. Sofá. E por último, né, ficou só esta palavrinha aqui que nós vamos ler também. Suco. Suco. Vamos ler com a professora as palavrinhas então primeiro? Sapo, sete, sino, sofá. Tá meio tortinho, deixa a professora arrumar para não ficar ruim para vocês lerem. Suco. Certo? Agora vai ficar fácil, né? É só achar os desenhos. Então, primeiro vamos procurar o sapo, que está muito fácil, né? Não precisa nem a professora mostrar onde que está o sapo, porque todo mundo consegue reconhecer. Olha o sapo aqui. Sapo, sapo. Agora o número 7. Onde que está o número 7? Localiza a figura para a professora. Isso, olha o número 7 aqui. 7 na forma escrita, 7 na forma escrita de número. Certo? De símbolo, né? Próxima é o sino. Acha para a professora o desenho do sino. Isto, sino. Agora ficou só duas gravuras. Agora nós vamos procurar a palavra sofá, o desenho do sofá. Muito bem. E com su, que é o suco, aqui. Certo, criança? Vamos ler a família e as palavrinhas só para a gente guardar bem na nossa cabecinha, certo? Sa, se, si, so, su. Sapo, sete, sino, sofá e suco. Muito bem, crianças? Parabéns, vocês conseguiram concluir mais uma familhinha. Vamos ver o que temos lá para frente na nossa tela? Um jogo da memória, não vamos nem precisar sair aqui da bancada. A professora só vai tirar este jogo que a gente já fez. E agora nós vamos brincar de jogo da memória. Vocês sabem como que brinca de jogo da memória, crianças? A gente vira as cartinhas, né? E vai procurando elas na mesa. Certo? Então, a professora vai esparramar aqui as cartinhas do nosso jogo. Eu não sei aonde que está a ordem delas, certo? Então, nós vamos brincar mesmo aqui de procurar essas cartinhas. Todas elas são com a letra S. Palavrinhas com a letra S. Ok? Vamos ver se a gente consegue achar todos os nossos pares. Nossa, quanta cartinha! Não acaba esse jogo? Aqui. Vai faltar espaço na mesa, será? Ai, ai. Aí. Vou pôr aqui. Conseguem ver, criança? A professora Mayra colocar aqui? Consegue? Aqui. 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 Tem mais duas. A professora Mayra vai pôr aqui do lado. Duas não, tem 3. Aqui, aqui e aqui. Certo, criança? Então, a professora vai começar virando aqui pela essa ponta aqui, que isso ficaram só 3 cartinhas, ok? Vamos começar? Então, nós temos o desenho do sapato. Onde será que está o outro sapato? Vamos procurar. Ixi,
Não, é o sino. Mas eu já vou deixar virado o sino também, tá bom? Vamos procurar o sapato, né? Nós estamos procurando o sapato. Opa, não, é o sorvete. Vamos procurar o sapato. Não, é a sacola. Certo? Vamos procurar o sapato. Olha lá, achei o sapato. Na forma de imprensa e na forma de imprensa minúscula e na forma de imprensa maiúscula, o sapato. Vou deixar aqui do ladinho. Agora nós vamos procurar o sino, que foi a outra cartinha que a professora virou. A professora vai virar essa daqui. Não, é o sapo. Será que é essa aqui? Não, olha lá, a gente já achou a sacola. Olha lá. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. Sacola. Vamos procurar o sino. Será que está aqui? Opa! A professora Mayra já achou o sino. Olha lá. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. No caso está ao contrário, é assim. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. Ok? Vamos procurar o sorvete. Eu vou virar essa daqui. Não, é o sofá. Será que o sorvete está aqui? Não, o sol. Será que o sorvete está aqui? Não, é a saia. Meu Deus do céu, onde será que está o sorvete? Oi, o saci. Não. Vamos virar outra. A sereia. Opa! A professora Mayra vai virar todas as cartas, não vai achar o sorvete, né? Mas a professora Mayra achou a saia. Olha lá. As duas formas de escrever a palavra saia. Vamos ver quem que nós achamos agora? Nós estamos procurando sorvete. Opa! Mas eu achei o sol. Claro, né, crianças, que na hora de brincar de jogo da memória, é sempre bom brincar com um amigo. Aqui a professora Mayra está fazendo sozinha o jogo. Certo? Mas vocês em casa podem brincar de jogo da memória com um amiguinho. Vamos virar essa carta aqui para ver. Olha lá, agora a professora Mayra achou o sorvete. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. Agora vamos procurar outro. Selo. Vocês sabem o que é um selo, crianças? Selo é de colocar em cartas. A gente coloca em cartas, olha lá, inclusive a professora Mayra acabou de achar o selo. A gente coloca em cartas para escrever para as pessoas, para mandar para outros lugares. É como se fosse um carimbinho, assim, uma cartinha colada, sabe? Olhem lá o desenho do suco. Não achamos nenhum par ainda desses daqui. Vamos virar esta daqui. Olha, a professora achou o suco. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. Agora, qual cartinha vocês querem que a professora Mayra vire? Essa aqui? Olha lá, o sapo. Agora mostra a outra cartinha para a professora Mayra virar. Essa aqui? Vamos ver o que está aqui. Um sabonete. Qual a outra cartinha? Nós temos que procurar os par desses daqui que a gente deixou virado já. Siri. Vamos virar essa aqui da ponta, olha bem aqui que a professora Mayra está pegando. Olha lá a sereia. Sereia, sereia. Vou virar essa aqui, ó. Sofá. E o outro sofá está aqui. Deixa eu colocar na ordem. Opa. Colocar na ordem assim, que daí é mais fácil de vocês verem. Vamos virar esta daqui. Olha o siri. Imprensa maiúscula e imprensa minúscula. O Saci, personagem das nossas histórias de hoje, né? Da turminha que a gente trabalhou hoje, a turma do Pererê. E por último, o sabonete. Certo, crianças? Então agora a professora vai puxar as cartinhas mais próximas aqui para vocês poderem visualizar essas cartinhas que a gente virou e a forma de escrita. Lembrando que essa forma de escrita da letra de imprensa minúscula é uma curiosidade para vocês agora já irem treinando a cabecinha para vocês poderem mais tarde estar fazendo leitura nos livrinhos que tem este tipo de letra. No computador também, nas atividades que virão daqui para frente. Certo, crianças? Então vejam lá todas as nossas gravuras do nosso jogo da memória, né? A sereia aqui em cima. Aí o sofá. O siri, o saci
e o sabonete. Certo? Agora vamos começar aqui debaixo, a saia, o sino, a sacola, o sapato e o suco. E para finalizar aqui o ladinho, o sapo, o sol, o sorvete e o selo. Todas as palavras eu escrevo com S. Certo, crianças? Então agora vamos lá na tela ver o que temos na nossa atividade? Peguem o caderno de vocês, crianças, e escrevam a data e o nome de vocês. 1 minuto para vocês fazerem isso. Muito bem, crianças, copiaram? Beleza. Peguem a folha de atividades de vocês do Vem Aprender, porque vocês vão precisar também, tá? Na atividade da folha do Vem Aprender, tem esta cruzadinha aqui da letra S, que a professora mandou como tarefa, certo? Mas nós vamos fazer aqui na aula. Vocês têm o banco de palavras aqui, todas as palavrinhas com S, super fácil de fazer. Tem os desenhos para vocês colocarem a palavrinha no lugar certo. Pede ajuda para alguém em casa. Para essa atividade, vocês têm 8 minutos para concluir ela. A professora aguarda vocês aqui.
Muito bem, crianças. Conseguiram fazer? Então, agora vamos conferir para ver se vocês conseguiram fazer bem certinho? Então, vamos ver lá. A professora vai ajudar lá. Ó, número 7. Como que se escreve? A sereia. Olha lá, a professora está mostrando as letrinhas em colorido. O siri. O sapato. A sopa. O sapo. O suco. Sino e sol. São essas palavrinhas que vocês teriam que colocar nos lugares certos aí nos quadradinhos da cruzadinha. Para vocês fazerem a conferência, vocês têm 2 minutos e a professora aguarda vocês aqui. Oi, crianças, então vamos ler com a professora as palavrinhas que nós escrevemos aqui na cruzadinha? Olhem lá, 7, confiram lá o de vocês. Sereia, siri, sapato, sino, sol, sopa, sapo e suco. Conseguiram? Depois que vocês terminaram essa atividade, vocês podem pintar, certo? Mas antes de nós encerrarmos a nossa aula, a professora tem uma atividade aqui na bancada para a gente fazer. Bem rapidinho. Vamos tirar este daqui. Deixa eu tirar essas cartinhas aqui, né? Vocês lembram que numa aula anterior, a professora trouxe uma brincadeira de adivinhar a letra inicial da palavra para formar outras palavras? Lembram que a gente fez uma cartinha? Então, hoje a professora trouxe outra. Nós vamos fazer aqui. Lembram dessa atividade aqui? Será que a gente fez esse daqui? A professora não lembra se a gente já fez este. Eu acho que esse aqui a gente já fez, da buzina. Vamos fazer esse daqui, que é diferente. Acho que da buzina a gente já fez, se eu não me engano. Vamos lá. Então, nós vamos adivinhar a letra inicial, certo, crianças? Não é a palavrinha aqui, a que vai formar outra palavra. Então, olha, carrinho, carro, começa com qual letra? Com a letra C, isso mesmo. Então, já colocamos a letra C. Abelha, começa com qual letra? Com a letra A. Navio, começa com qual letra? Isso, com a letrinha N. Estrela, começa com qual letra? Isso mesmo, com a letrinha E. Tambor,
começa com qual letra? Com a letrinha T. E árvore começa com a letrinha A. Muito bem. Nós formamos a palavra caneta. Legal, crianças? Será que dá tempo de fazer mais uma? Vamos fazer mais essa aqui, que eu acho que dá tempo de nós fazermos mais um. Vamos lá, criançada. Olha lá. O robô. Robô começa com qual letra? Vamos fazer assim, que a professora mostra a imagem para vocês. Robô. Começa com qual letra? Letrinha R, isso mesmo. Olha a letrinha R aqui. Abacaxi. Começa com qual letra? Com a letrinha A, isso mesmo. Abacaxi. Pato. Qual letra? P, isso mesmo. Óculos. Com a letrinha O. Sacola. Com a letrinha que a gente aprendeu hoje, com a letrinha S. Isso mesmo. E avião? Com a letrinha A. Muito bem. Vamos ler a palavra? Raposa. Nós formamos duas palavrinhas hoje no nosso jogo de adivinha as letrinhas. Caneta e raposa. Certo, crianças? Vamos com a professora lá na tela? Está acabando nossa aula. Vamos ver aqui os nossos objetivos, ver se a gente atingiu eles, né? Identificar o motivo pelo qual o bilhete foi escrito, né? A gente lê o bilhetinho lá da mãe Docelina para o Saci. Reconhecer o assunto, o emissor e o receptor do bilhete, né? Vocês já sabem como que a gente faz um bilhete, como que a gente escreve um bilhetinho. Relacionar as consoantes em formato de imprensa, maiúsculas e minúsculas, fizemos isso também, né? Lá na tela e ali na mesa também com algumas atividades. E identificar as letras utilizadas na composição das palavras, que hoje nós trabalhamos a letra S. Crianças, por hoje é só. Um beijo e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos lá com a professora Selma para mais uma aula de história. Olha o que a professora Selma trouxe, a hora da história. A professora vai contar para vocês uma história que é baseada neste vídeo aqui da campanha pela Justiça da Divisão do Trabalho Doméstico. Então, essa história que a professora vai contar é baseada neste vídeo desta campanha. Então, era uma vez uma moça que se chamava Rosa, Maria, Leonora, Joana, Marta, Lúcia, enfim, ela representa ali as várias mulheres. Então, essa Rosa, ela era uma mulher que ela levantava muito cedo e a rotina dela começava às 5 horas da manhã. Ela levantava e estava todo mundo ainda dormindo, o marido, os filhos, e ela já levantava, ia lá aguar as plantinhas, ia lá começar a lida dela. Aí fazia o café para o marido dela lá sentado, ela fazia o café, servia para o marido, depois ia, acordava as crianças, levava para a escola, era uma correria só. Quando todo mundo saía, você pensa que ela descansava? Não, ela ia lá fora, aí ela ia lidar com as plantas, ela ia mexer na terra, ela ia plantar, ela ia colher. Nossa, a rotina dela não era fácil, terminava de mexer ali, lá fora, junto com o marido, porque ela ajudava o marido, ela voltava para casa. Olha ali, ela com vários braços e várias mãos ali, com vários utensílios. Por quê? Porque ela voltava para casa e aí ela tinha que fazer o almoço para o marido, aí tinha as crianças para cuidar, aí era aquela correria danada o dia inteiro, dava banho nas crianças. Uma loucura. Chegava à noite, servia janta para o marido e aí todo mundo lá, o marido assistindo TV lá junto com o menino, olha só lá. E ela, a Rosa, junto com a menina, a filha, a mulher, lavando a louça.
Olhem que história que é essa. Observe bem que ela trabalha ali bastante e praticamente sozinha. E ela tem a ajuda de quem? Da menina, da filha mulher. E o marido lá trabalhou lá fora, na roça, chegou em casa, tomou o banho dele, bem tranquilo, assistindo TV junto com o filho, o menino ali do lado, e ela continua trabalhando. Chegou um dia que ela falou, não, isso tá errado. E resolveu chamar a família e vamos conversar. Foi a hora da mudança. Ela resolveu, porque veja que essa história, ela vinha de geração para geração. A bisavó que trabalhava desse jeito, depois a avó, depois a mãe, agora ela e a menina, a filha dela, estava vindo no mesmo ritmo. Aí ela falou, não, vamos conversar e vamos dividir esse trabalho. Houve a divisão do trabalho. E aí a união familiar. Observem ali que o pai e o menino, eles prestam atenção no que ela está propondo ali naquela divisão das tarefas ali da casa. E a menina, satisfeita, observem ali o rostinho dela, porque a menina também trabalhava duro ali junto com a mãe. E aí, depois dessa conversa ali em família, observem aqui o que acontece na próxima cena aqui. O marido já está lá no fogão, ajudando ali nas tarefas. O menino está lá organizando os brinquedos dele, também está trabalhando, ajudando. E observem ali que a mãe está ali com a criança fazendo alguma coisa ali, alguma atividade. Então ali já está tendo aquela cooperação. E o que acontece? Chega no final do dia, todos têm tempo, ela tem tempo para ficar ali sentada no sofá, um momento ali de lazer com a família, assistir ali um programa e descansar um pouquinho, conversar com o marido, conversar com os filhos, as crianças ali brincando junto deles. Então a gente já percebe aqui no final dessa imagem uma harmonia, uma felicidade. Por quê? Porque ela propôs aquela divisão, ela deu um basta naquela situação que não estava boa, e não estava mesmo, né, crianças? A gente viu ali. E aí teve essa mudança, essa reorganização e um final ali com a família feliz. Então, o que vamos trabalhar hoje, crianças? Olha lá o nosso tema. Responsabilidades em casa, atividades individuais e coletivas. Este é o nosso tema que iremos trabalhar hoje. Por isso a professora trouxe essa história para vocês inicialmente. E o nosso objetivo de hoje é identificar tarefas individuais e coletivas e reconhecer as regras para uma boa convivência familiar. Então vamos lá para a nossa aula. Peguem lá o caderninho de vocês, para que a gente possa estar anotando, estar registrando, colocando os primeiros registros no caderninho. Coloquem lá primeiro a data de hoje, o dia, o mês, o ano, bem certinho que vocês estão assistindo a aula da professora Selma. E na linha de baixo, coloque lá o tema, responsabilidades em casa. 2 minutinhos para vocês copiarem.
Copiaram? Isso, capricharam na letra, ficou bem bonitinho? Joia, eu sei que vocês são caprichosos. Então, vamos lá. Observem aqui essas imagens que a professora trouxe. Eu quero que vocês observem bem para a gente conseguir trabalhar sobre essas imagens. É tarefa de quem? Olha lá a primeira imagem. Uma pessoa lavando a louça ali. De quem que é essa tarefa? Tem uma mão ali também consertando ali a torneira, que parece que quebrou. E tem uma outra mão ali que está cuidando ali do jardim da casa. De quem que vocês acham que é essa tarefa? Vamos pensar lá na história que a professora contou lá inicialmente. Lembra lá da Rosa, que a professora colocou até vários nomes porque ela estava representando todas as mulheres? O que ela fez lá no final da história? E agora a professora traz essas imagens e pergunta para vocês de quem que é essa tarefa? Quem que tem que fazer essas tarefas na casa? Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos lá. Responsabilidades individuais no lar. Tem atividades, tem tarefas que nós fazemos na nossa casa, no nosso lar, que são individuais, que competem a uma pessoa. Uma pessoa apenas faz. Mas observem ali que a gente trouxe a imagem de um homem, provavelmente o pai, ali cozinhando. Então, quem disse que lavar a louça é uma obrigação somente da mulher? Não, né? Isso ficou lá atrás, mas muito lá atrás no passado, isso não existe mais. Então, é importante essa cooperação. Então, dentro dessas responsabilidades individuais no lar, trouxemos ali a imagem de um homem cozinhando e pode ser a mulher, eles podem se revezar, não pode? Um pode fazer o almoço, outro pode fazer a janta. Eu conheço uma professora que o marido dela faz a janta. A janta, faz ali o almoço aos domingos e é muito bacana essa cooperação no lar. Olha aqui a mulher ali arrumando o chuveiro. A professora Selma arruma o chuveiro da minha casa, a professora Selma arruma lá a torneira que está lá pingando. Então são pequenas atividades, tarefas que a mulher também pode fazer. O homem faz, a mulher faz, ali uma cooperação. É uma responsabilidade individual, onde uma pessoa faz. E ainda continuando falando em responsabilidades individuais, estamos falando também de cooperação. Trouxemos aqui a imagem de crianças ali. Vejam ali que na primeira imagem a criança está ali dando alimento ali para o seu animalzinho de estimação, para o seu cachorrinho. É também responsabilidade da criança no lar realizar as tarefas com capricho, ou seja na escola, seja no lar. Então é uma responsabilidade da criança, individual da criança. É a criança que tem que fazer, é você quem tem que fazer, criança. Não é o papai e a mamãe, eles podem estar ajudando ali na casa, a professora vai auxiliar na escola, sim, vai ensinar, mas é responsabilidade sua, da criança, fazer essas tarefas. Ali, organizar os brinquedos, são tarefas individuais que a criança pode estar fazendo sim, auxiliando na casa, ali no lar. E agora trouxemos o que para vocês? As responsabilidades coletivas, onde as pessoas trabalham juntos, num coletivo, várias pessoas juntas. Então, por isso ali a professora trouxe na primeira imagem o casal ali na cozinha, ali eles fazem a comida junto, o almoço junto, limpam a cozinha, organizam a cozinha juntos. Um lava, outro enxuga, o outro guarda. Então, isso é uma cooperação ali, uma responsabilidade coletiva. Trouxemos uma outra imagem ali do pai com o filho também. O pai está ensinando a criança ali a lavar a louça, o pai está ajudando ali naquela organização. E trouxe essa terceira imagem ali que mostra ali cada um fazendo alguma coisa. Enquanto um está passando o aspirador, o outro está varrendo, o outro está tirando pó, o outro está lá fora. Então, cada um faz uma coisa, não fica pesado para ninguém, chega depois para frente, todos podem descansar. Então, a importância de ter regras, veja que se você tem regras dentro do seu lar e distribui essas tarefas, como foi feito lá na história inicialmente e como é feito agora dentro do nosso lar, se há essas regras, essa divisão de tarefas, veja que a gente pode ter uma boa convivência, não há brigas, porque pense, não tem nada mais chato
do que, por exemplo, você tem lá um outro irmão, um faz e o outro não faz nada. A gente não fica emburrado? Assim, mas por que só eu que tenho que fazer e o outro não faz? Então é importante essa divisão. Por que só a mãe tem que lavar a louça e o pai não pode ajudar? Tem que ficar lá sentado assistindo televisão ou mexendo no celular. Pode isso? Não. Então é muito importante essas regras para ter uma boa convivência. Por isso que a professora trouxe essas duas imagens aqui, imagens de famílias felizes. Ali na primeira imagem eles estão organizando ali uma mala, ou estão desfazendo a mala, ou estão fazendo uma mala para algum passeio. Nessa segunda imagem trouxemos também a imagem aqui do papai, da mamãe, da criança, felizes, porque aí chega no final do dia, eles têm tempo para o lazer, para essa troca, essa interação. Então, isso é muito positivo. Então, vamos para frente, para nossa atividade. Que gostoso, né, crianças? Então, eu quero que vocês olhem bem essas imagens, essas 3 imagens que a professora trouxe, e eu quero que vocês pintem apenas as imagens que mostram a colaboração nas tarefas ali entre a família, tá bom, crianças? Vamos lá.
E aí, o que vocês pintaram? Vamos ver? Vamos ver? Olha aqui a primeira imagem, nós pintamos. Por quê? Porque ele mostra ali a criança ali passando o aspirador. Então, ele está ajudando ali nas tarefas da casa, a colaboração. E a segunda imagem também, porque observem ali uma imagem de responsabilidades coletivas que nós trouxemos também, porque tem várias pessoas ali, papai, a mamãe, as crianças, todas ali trabalhando junto para a organização da casa. São responsabilidades coletivas, né? Há ali regras, há respeito. Então, a segunda imagem também. E a terceira imagem? Não pintamos. Vocês também não pintaram? Isso, nós não vamos pintar a terceira imagem, porque ela mostra bem aquela primeira história que a professora trouxe inicialmente da nossa aula. Ali a mulher trabalhando, por isso vários braços, porque ela tem muitas atividades e ela faz tudo sozinha. Então aqui nessa imagem não demonstra um trabalho de cooperação, de colaboração. Então, a terceira imagem não pinta. Joia? Foi tranquilo? Acertaram? Muito bem, parabéns! E aqui nessa segunda atividade, nós trouxemos aqui o nosso querido Pedro, que ele vai nos ajudar. Você está lá com a sua folhinha, já pintaram a primeira, vamos continuar com essa folhinha, porque a gente vai fazer essa segunda atividade juntos. Vejam o que está escrito. Pinte de vermelho as atividades que costuma realizar sozinho e de verde as que você costuma fazer com outras pessoas da sua família. Então, nós trouxemos o Pedro, porque o Pedro ele vai nos ajudar com essa atividade, porque ele vai falar dele. E aí, muitos vai ser igual às que vocês fizeram aí. Vamos lá para a primeira. Tomar café da manhã. O que o Pedro colocou? Colocou verde, porque ele costuma fazer com outras pessoas da família dele. Então, Pedro, normalmente, quando ele vai tomar o café da manhã dele, ele senta ali junto com a família dele e toma o café junto. Ah, professora, mas eu pintei a minha de vermelho, porque é assim, porque eu fico ali com a minha mamãe, porque meu papai já foi trabalhar, e aí minha mamãe coloca meu café lá e vai lá fazer outra coisa bem rapidinho, porque ela tem bastante coisa para fazer de manhã, ou ela precisa até ir trabalhar. Então eu acabo tomando café sozinho. Se você toma o seu café sozinho, joia, não está errado. A professora está falando aqui da realidade do Pedro, então é importante que você veja a sua situação aí na sua casa. Vamos ver o que o Pedro fez com a segunda frase, ver televisão. Ah, olha o que o Pedro fez. Ai, que esse Pedro é inteligente, né? Olha lá, ele pintou meio a meio. Olha que danadinho. Por que ele colocou assim, metade vermelho e metade verde? Porque ele falou assim, que a televisão, às vezes ele assiste sozinho. Tem programas que ele assiste sozinho, pega uns desenhos e assiste sozinho. Tem outras atividades, tem outros programas na televisão que ele costuma assistir junto com a família. É um momento ali de interação e de união. Vejam lá na história que a professora contou, nas imagens que a professora trouxe ali de lazer. Então, tem momentos que ele assiste televisão junto com a família dele. Por isso que ele pintou das duas cores. Hã? Você também teve essa ideia? Joia! Porque é os dois momentos, não é verdade? Isso mesmo. E na próxima, o que o Pedro colocou? Organizar a minha mochila da escola. Ele pintou de vermelho, porque isto é uma atividade que ele costuma fazer sozinho. Então, o Pedro, ele já está numa idade escolar. Eu não sei a idade do Pedro, Pedro não me contou. Contou para vocês? Bom, enfim, ele está de uniforme, então ele vai para a escola. Então, a mochila dele, ele mesmo organiza. Ele tem que colocar lá o estojo dele, não pode faltar a garrafinha de água, não pode faltar o caderninho, não pode faltar. Então, são obrigações do Pedro, da criança, verificar lá a mochila. A mãe pode ajudar, mas é uma tarefa dele. Então, por isso que ele pintou de vermelho. E a próxima? Ajudar na arrumação da casa. O que ele colocou?
de verde, porque é algo que ele faz com outras pessoas da família dele. É aquela organização, aquelas regras que a gente tem na casa, não é verdade? Então, joia, Pedro. Fazer compras, o que o Pedro pintou? Pintou de verde, ele pode, ele é pequeno, vocês são pequenos, vocês podem ir no mercado fazer compras sozinhos? Não, né? Tem que ir junto com outras pessoas da família, com os pais, com os responsáveis de vocês. De verde. Ir para a escola, o que o Pedro pintou? De verde, porque ele vai com outra pessoa. Então, quando o Pedro ele vai para a escola, ele é pequeno, ele não pode ir para a escola sozinho, assim como você também não pode ir para a escola sozinho. Então, alguém vai levar você para a escola, ou até a van, né? Tem muitas crianças que vão de van, então alguém, um responsável, vai estar levando. Então, não vai fazer essa atividade sozinho, com outras pessoas. Ler livros, vamos lá. Ele pintou de vermelho, porque é uma hora que ele faz aquela atividade sozinho. Ele pega o livrinho dele e vai lá ler o livrinho dele. Ah, professora, mas eu ainda não sei ler as letrinhas, mas você sabe ler as imagens. Tenho certeza que sim. Então, conforme vocês vão passando aquelas imagens, vocês vão fazendo aquela leitura das imagens, na é verdade? Então, o Pedro colocou aqui que ele faz essa atividade sozinho também. E fazer os deveres da escola. Vermelho, quem tem que fazer esses deveres? É você, sozinho, não com outras pessoas. Outras pessoas vão ensinar você, tanto os professores quanto os pais ou os responsáveis vão ensinar e vão auxiliar. Mas quem tem que fazer a atividade é você, sozinho, não com outras pessoas. Então, o Pedro aqui ajudou bastante a gente aqui nessa nossa atividade. Eu tenho certeza que vocês também fizeram de vocês, algumas deu diferentes, porque a realidade de cada criança é diferente uma da outra. Então, essa atividade aqui é pensando em como é lá na sua casa, tá bom? Então, a professora trouxe aqui esses ensinamentos para vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente já traz o nosso objetivo para saber se nós alcançamos. Crianças, falamos bastante das responsabilidades individuais que temos na nossa casa, que é a nossa obrigação sozinho fazer as nossas tarefas, tá organizando, organizando em pequenas tarefas, as atividades coletivas que a gente faz juntos com os nossos pais, com as outras pessoas da nossa casa. Falamos bastante, falamos a importância das regras que devemos ter, porque é através dessas regras que a gente tem uma boa convivência, não fica desumano um trabalhar muito, outro trabalhar pouco. Então é importante que não só a mamãe, não só a vovó trabalhe sozinho, é importante a colaboração das crianças, é importante a colaboração do papai, de quem morar na casa, todo mundo fazer junto para poder a gente ter uma harmonia na nossa casa. Então, o nosso objetivo era identificar essas tarefas individuais e coletivas. Nós identificamos, vimos o que é individual, de uma pessoa só, e o que é coletivo, que são de todas as pessoas da família. Reconhecer as regras para uma boa convivência. Falamos também dessas regras e da importância de ter essas regras para uma boa convivência, para que não haja brigas, não é verdade? Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante essa aula. Foi uma aula muito tranquila, diria até gostosa, né? Porque a gente está falando de coisas que a gente está vivendo ali na nossa casa, na nossa rotina. E a nossa frase, que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história. Hoje vocês escreveram mais um pedacinho da história de vocês nesse livro gigante que é o livro da vida. A professora Selma também escreveu mais um pedacinho da minha história junto de vocês, aprendemos juntos. Eu quero que vocês fiquem bem, crianças, se cuidem bastante, façam as tarefas de vocês, aproveitem ao máximo as aulas que estão passando aqui na TV, ou no computador, ou no celular, onde que vocês assistam. Aproveitem essas aulas,
Tirem as dúvidas com a professora enquanto vocês estiverem lá na escola, com o papai, com a mamãe. Aprendam bastante, aproveitem bastante esses momentos, porque a gente, para ser alguém na vida, a gente precisa muito dessa educação. Se a gente não tiver conhecimento, não tiver educação, a gente não chega a lugar nenhum, tá bom? Então nós, todos os professores, todos os coordenadores, toda a equipe da educação está se esforçando bastante para que vocês aprendam. Então aproveitem bastante, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço da professora Selma e até a próxima aula. Tchau, crianças! Vem aí, matemática. Olá! Chegamos ao nosso momento, presta atenção, de praticar. Acompanhe lá na tela qual é o nosso momento de matemática hoje. Vamos ver lá. Vamos praticar raciocínio lógico, é a nossa prática do dia. E para raciocínio lógico, vamos lembrar assim, que o que é um raciocínio lógico? É quando nós jogamos alguns jogos de tabuleiro ou no computador, montamos quebra-cabeça, brincamos de descobrir enigmas, jogo da velha, o cubo mágico, nós estamos utilizando a lógica. E é isso que nós vamos utilizar nesta aula de hoje. Veja lá que nós temos um desafio. E o nosso desafio envolve cães. Em um concurso de cachorros, os juízes ficaram muito indecisos, pois todos eram muito parecidos. O Bob, o Fifi, o Totó, o Caco e o Rex eram muito parecidos, mas algumas características fizeram com que eles classificassem esses animais na final do concurso. Observe as dicas e complete o quadro com a classificação dos 5 finalistas do concurso. O cachorro que ficou deitado classificou-se em último lugar. Ganhou o primeiro prêmio o único cachorro que assobiava. O cachorro de coleira azul ficou em terceiro lugar, mas o de coleira verde ficou melhor colocado do que ele no concurso. E aí, informações? Bastante. Vamos ajudar aqui, a professora vai ajudar você e você vai ajudar a professora a nós organizarmos todas essas informações. Quando a gente vê no primeiro momento, são bastante informações. Mas se a gente organizar as informações, lembre-se da nossa organização, nós conseguimos chegar na resposta e visualizar melhor o resultado do concurso. Aqui na nossa bancada nós temos uma tabela. Lembre-se que a tabela é fácil para nós organizarmos as informações. Aqui estão os candidatos. A professora trouxe por escrito as informações para a gente não esquecer nenhuma dica a respeito de como nós devemos organizar o resultado dessa final de concurso. Nós sabemos que tem alguns cachorros que foram os finalistas do concurso. Então, nós vamos chamar essa nossa tabela, vamos colocar um título nela, que são os finalistas do concurso. Quem são os envolvidos no concurso? Os cachorros. E nós temos uma classificação para nós organizarmos. Classificação, o que saiu em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e em quinto lugar. Aqui eles estão na ordem que foram apresentados, mas não é a ordem de classificação. Agora nós vamos organizar eles nesta ordem de classificação. Cada linha aqui, ó, a linha do primeiro lugar vai ter que ocupar o cachorro que ficou em primeiro lugar. A linha do segundo lugar, a linha do terceiro, a linha do quarto, a linha do quinto lugar, que são os 5 finalistas. Afinal de contas, nós estamos levantando as informações dos finalistas do concurso. Esta coluna está a classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aqui nós vamos colocar os cachorros que foram classificados nessa ordem. Para isso, nós vamos relembrar as informações que nós recebemos e você me ajuda aí. As dicas que nós recebemos. O cachorro que ficou deitado classificou-se em último lugar. Vamos olhar. O Bob está deitado? Não. O Fifi está deitado? A Fifi? Não. O Totó? Também não. O Caco? Também não. E o Rex? O Rex está deitado. Então já sabemos que o Rex que ficou deitado ficou em quinto lugar. Vamos colocar o Rex lá no quinto lugar, na ordem de classificação. E aí, descobrimos os outros? Ainda não. Precisamos ler mais algumas dicas. Ganhou o primeiro lugar o único cachorro que assobiava.
E agora, vamos olhar os cachorros ali e ver qual assoviava. Assoviava o Bob, Fifi, Totó ou o Caco? O Totó. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a expressão na imagem que ele está assobiando. Então, vamos colocar ele que ficou em primeiro lugar. Vamos colocar ele aqui no primeiro lugar. Na linha do primeiro lugar. E agora os outros cachorros ficaram entre segundo, terceiro e quarto. Sei quais são? Não, mas preciso ver a informação. A informação diz lá que o cachorro de coleira azul ficou em terceiro lugar. Então, vamos ver lá. Qual é o cachorro de coleira azul? Essa coleira é verde, vermelha, azul. Então, o cachorro, o Caco, ficou em terceiro lugar. Então, vamos colocar ele aqui em terceiro lugar. Vou colocar ele mais à ponta aqui, a gente consegue ver todos eles, tá certo? Então, vejam lá. Totó já está em primeiro, o Caco está em terceiro e o Rex está em quinto. Tem 2 cachorros aqui. Continuando as informações, nós vamos descobrir quais são eles. Mas o de coleira verde ficou melhor colocado do que o que estava em terceiro lugar. Se ele ficou melhor colocado, ele ficou na frente do terceiro lugar, o que está de coleira verde. Na frente é o que ficou em segundo lugar. Então, o de coleira verde, que é o Bob, ficou em segundo lugar. Então, já temos aqui mais um cachorro que nós descobrimos. Não tem mais informações, mas nós só temos um cachorro aqui classificado no concurso, que é o Fifi. E só temos uma classificação que ficou sem o cachorro correspondente. Então, o que aconteceu? Muito bem, o Fifi ficou em quarto lugar. E aí nós descobrimos a classificação dos cães. Nós podemos acompanhar que cada um dos cães ficaram, vamos dizer ali, ó, para nós olharmos todos eles, né? Nós conseguimos prestar atenção e observar que os cães, olhem lá, que ficaram classificados. Viram lá? Vou colocar aqui do ladinho para você ver o Bob. Então, ficou Totó, Bob, Caco, Fifi e Rex. Veja lá na tela se nós conseguimos descobrir todas as classificações. Não é mais fácil de observar dentro de uma tabela qual é a classificação dos cães? Então, vejam lá. Primeiro lugar, a informação nós começamos classificando o quinto lugar, que era o Rex. Então, o Rex ficou deitado. Depois, a informação nos trouxe quem tinha ficado em primeiro lugar, que era o Totó, o que assobiava. Depois, nós soubemos que o terceiro lugar era o Caco. E aí, nós descobrimos que o de coleira vermelha, lá, o de coleira vermelha, ou verde, vamos ver lá, o de coleira verde ficou melhor classificado do que o Caco, que era o Bob. E o de coleira vermelha, que era a Fifi, ficou em quarto lugar. E aí nós organizamos a nossa tabela com as informações do concurso. Viram como organizando a gente descobre e consegue a lógica da resposta e encontrar a solução para os nossos desafios? Fique atento, presta atenção e vamos ter outros momentos de praticar matemática. Conto com você nesses nossos momentos. Até lá!